Olha o tamanho da bomba que acabou de explodir lá em Brasília. Enquanto novas pesquisas estão mostrando Lula que está reagindo politicamente e, é claro, voltando a crescer em cenários importantes para 2026, a Polícia Federal agora acaba preparando um movimento que pode atingir diretamente o núcleo político da família Bolsonaro. E não é pouca coisa não, hein? Segundo informações divulgadas pela revista Fórum, também pela Folha e por mensagens que foram reveladas anteriormente pelo The Intercept Brasil, investigadores querem aprofundar a apuração sobre milhões que foram enviados aos Estados Unidos, ligados ao caso do filme do Bolsonaro. E agora a situação escalou de vez. A Polícia Federal avalia pedir cooperação internacional para quebrar o sigilo do fundo Ravengate lá nos Estados Unidos. Sim, quebra de sigilo internacional. E o motivo disso está causando tensão gigantesca nos bastidores políticos, porque investigadores estão suspeitando que as movimentações financeiras podem ir muito além do que foi apresentado publicamente. Já deixa o seu like e se inscreva no canal. E é claro que no meio dessa crise toda, o Flávio Bolsonaro entra diretamente na linha do fogo. O senador acabou confirmando que ele pediu recursos para o projeto, mas ele está negando qualquer irregularidade. Só que agora nós temos um outro problema. O que está assustando aliados do bolsonarismo é o avanço da investigação, a possível cooperação com autoridades americanas e, é claro, o fato da PF estar ampliando o foco das apurações. E tudo isso está acontecendo justamente no momento em que o Lula ele começa a recuperar força política. Coincidência? Ou é o cenário político brasileiro que está, é claro, começando a virar de novo? Porque enquanto um lado sobe nas pesquisas, o outro começa a enfrentar mais uma tempestade que a gente pode considerar explosiva. E hoje você vai entender por que a Polícia Federal decidiu subir o tom, o que pode acontecer se os Estados Unidos autorizarem a quebra de sigilo, como o Lula está aproveitando o desgaste do adversário e por que essa investigação ela simplesmente está deixando Brasília em estado de alerta, porque, sinceramente, o clima nos bastidores é de preocupação real. E nos últimos meses, o Lula vinha enfrentando desgaste em aprovação, pressão econômica e, é claro, ataques constantes da oposição. Mas agora, o cenário ele começa a apresentar sinais de mudanças. Alguns levantamentos recentes estão mostrando recuperação política do presidente em cenários comparativos e crescimento, é claro, dentro da base governista. E isso acontece justamente quando novas investigações voltam a atingir nomes ligados ao bolsonarismo. O caso do filme, que já vinha gerando, é claro, repercussão, agora acabou entrando em um outro patamar, porque a discussão ela deixou de ser apenas política, agora envolve movimentações internacionais, fundo nos Estados Unidos, milhões de dólares e, é claro, possível cooperação entre governos, e é exatamente isso que começou a preocupar aliados de Flávio Bolsonaro. Agora, o que mais chamou a atenção nos bastidores foi a mudança de postura da investigação. Até pouco tempo atrás, muita gente acreditava que o caso não iria avançar, mas agora os investigadores falam em aprofundar rastreamento financeiro internacional, e isso acaba mudando completamente o tamanho da crise, porque quando uma investigação ela começa a buscar quebra de sigilo fora do país principalmente, é claro que significa que a Polícia Federal acredita que existe material suficiente para ampliar as apurações. E, segundo reportagens, os investidores querem entender o destino final das movimentações milionárias que foram enviadas aos Estados Unidos. E aqui começa o problema político, porque dependendo do que aparecer, o desgaste pode, é claro, atingir diretamente cada vez mais
o bolsonarismo em um momento, é claro, extremamente delicado. E atenção, hein? Não existe condenação e nem conclusão definitiva até agora, mas em Brasília, o impacto político já simplesmente começou. E nos bastidores, muitos aliados acabam enxergando o risco real de desgaste prolongado. Só que a próxima parte talvez seja ainda pior. Agora, quando o nome de Flávio Bolsonaro começou a aparecer no centro das discussões, o clima político acabou mudando completamente, porque uma coisa é investigação periférica, né? Outra coisa totalmente diferente é quando um senador da República acaba entrando diretamente na narrativa principal do caso. Então, o Flávio, ele confirmou que sim, ele pediu recursos para o projeto e ele afirma que tudo foi usado de maneira legal. Agora, a oposição imediatamente transformou isso em munição política, é claro, né? E agora, a pergunta que acaba dominando Brasília é o seguinte: até onde essa investigação ela pode chegar? Porque se houver quebra de sigilo internacional, novas informações podem aparecer a qualquer momento. E é justamente essa possibilidade que está deixando o cenário tão explosivo. Aliados do governo Lula já começaram a usar o caso para reforçar o discurso de desgaste do bolsonarismo, e enquanto isso, setores da direita tentam classificar tudo como perseguição política. Agora, e o país entra novamente em mais um capítulo da guerra entre o lulismo, STF, Polícia Federal e bolsonarismo. Mas calma, hein? Porque existe outro detalhe que deixou muita gente em alerta. O ponto mais delicado de toda essa história talvez nem esteja no Brasil, tá lá nos Estados Unidos, porque qualquer avanço sobre quebra de sigilo, é claro que depende de cooperação internacional. E isso acaba transformando, é claro, a investigação em algo muito maior politicamente. Agora, segundo as reportagens, parte dos investigadores estão acreditando que o acesso às movimentações financeiras pode revelar novas conexões ainda desconhecidas. Agora, imagine o impacto disso em pleno aquecimento para 2026. Enquanto essa tensão acaba aumentando, o Lula ele começa a respirar politicamente, porque toda a crise do adversário acaba reorganizando o debate nacional. E é claro que muitos governistas estão enxergando exatamente isso acontecendo agora. E a pergunta é: essa recuperação do Lula veio para ficar ou é apenas efeito momentâneo da nova crise do bolsonarismo? Deixa nos comentários aqui, porque essa disputa política está entrando em uma fase cada vez mais agressiva. Então, o que está acontecendo agora não parece uma crise comum. O clima nos bastidores políticos é de tensão crescente. De um lado, nós temos o Lula que está tentando aproveitar o momento simplesmente para consolidar sua recuperação política e ganhar força rumo ao 2026. Do outro lado, o bolsonarismo que enfrenta mais uma frente de desgaste, é claro, em meio a investigações sensíveis. E o principal, ninguém sabe até onde essa apuração simplesmente pode chegar. Porque se houver avanço, principalmente na cooperação internacional, é claro que o tamanho do caso pode mudar completamente. E Brasília sabe muito bem disso e por isso tanta movimentação, por isso tanto silêncio de alguns aliados e, é claro, por isso tanto nervosismo no lado dos bastidores, porque de alguma forma, dependendo do que aparecer, o impacto pode ser gigantesco. E sinceramente, a sensação hoje é de que essa história ainda está somente começando. Se você gostou do vídeo, deixe o seu likezão, isso ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo cada vez mais. Ative as notificações, se inscreva no canal, comenta aqui ó, a sua opinião sobre o tema do vídeo, hype o nosso vídeo se aparecer para vocês aí. Se você ainda não é membro do canal, clica aqui ó, seja membro. Quando você se torna membro, você começa a receber materiais e até mesmo vídeos exclusivos para membros e assim você não vai perder nada do que está acontecendo na política nacional. Até o próximo vídeo!